Bom, vamos fazer o exercício número 87 do livro texto de vocês. 4 homens e N mulheres. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou representar os homens com esse pílor azul, 4 homens, e as mulheres em verde, N mulheres. Devem ocupar N mais 4 cadeiras. Então, bom, observamos que a quantidade de cadeiras é igual ao total de pessoas, né? Porque se são 4 homens e N mulheres, então a gente tem um total de N mais 4 pessoas. Tá, essas cadeiras estão dispostas lado a lado. Calcule em função de N. Bom, primeira coisa, se é para calcular em função de N, isso é o que a gente chama de um problema literal. Quer dizer, vai ficar em função de uma letra. Sempre que o problema é literal, ele causa mais dificuldade, né? Ele causa mais estranheza em vocês. Vocês ficam mais inseguros com relação à resposta. Mas então vamos lá. Letra A. O número de sequências diferentes com que essas pessoas podem ocupar essas cadeiras. Bom, então observe o seguinte, olha. Nós temos um total de N mais 4 cadeiras. Nas quais a gente quer ocupar N mais 4 pessoas. Então, o total de modos de fazer isso é permutação de N mais 4. Um erro comum aqui é vocês quererem colocar repetição. Então, alguns alunos querem colocar 4 repetições de homem e N repetições de mulher. Aqui a gente não tem repetição, né? Porque apesar de serem 4 homens, esses homens são diferentes, assim como essas N mulheres são diferentes. Então, não tem repetição. Então, isso aqui vai dar N mais 4 fatorial. Letra B. O número de sequências diferentes com que essas pessoas podem ocupar essas cadeiras, de modo que os homens fiquem juntos. A gente sabe que quando fala para alguma coisa ficar junto, a gente amarra num blocão, não é isso? Então, eu vou ter um blocão dos homens, que eu quero que os homens fiquem juntos, e eu também quero que as mulheres fiquem juntas. Então, eu vou ter um outro blocão das mulheres. Sendo que nesse blocão das mulheres a gente tem N mulheres e nesse blocão dos homens a gente tem 4 homens. Bom, de quantos modos a gente pode fazer isso? Primeiro a gente vai fazer P de 2. Por que P de 2? Pode ser tanto primeiro os homens e depois as mulheres, quanto primeiro as mulheres e depois os homens. Então esse P de 2 é trocar os dois blocos grandes de lugar. Ou seja, esse P de 2 está se referindo à permutação dos dois blocos, o bloco dos homens e o bloco das mulheres. Só que, além disso, a gente ainda tem que permutar dentro do bloco dos homens, né? Então, E é vezes permutação de 4 homens. Então, esse P de 4 está se referindo a permutar os homens dentro do blocão azul. E também temos que permutar as mulheres dentro do blocão verde. Portanto, P de N. Vamos até fazer assim, para ficar mais claro. P de N verde, porque se refere à permutação das mulheres. P de 4 azul, porque se refere à permutação dos homens. Esse P de N, a gente está permutando as mulheres dentro do blocão verde. Isso aqui vai ser P de 2 é 2 fatorial, que é 2 mesmo. Vezes P de 4 é 4 fatorial, que é 24. Vezes P de N é N fatorial. Isso aqui dá 48 vezes N fatorial. E, finalmente, a letra C, que é o número de sequências diferentes com que essas pessoas podem ocupar as cadeiras, de modo que os homens fiquem juntos. Observe que não foi dito nada com relação às mulheres. Então, se eu quero que os homens fiquem juntos, eu continuo com um blocão de homens. Blocão azul dos homens. No entanto,
essas N mulheres não precisam estar num bloco, porque elas não necessariamente estarão juntas. Então, eu tenho aqui as N mulheres. Bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer eu tenho que permutar um total de quantos elementos? Eu tenho que permutar N mais 1 elemento. Aqui é o primeiro erro que vocês cometem. Olha, aqui vocês fazem direitinho, vocês amarram os homens num bloco. No entanto, na hora de permutar, vocês colocam P de N. Por quê? É como se vocês só enxergassem essas N mulheres. Quando a gente coloca P de N, a gente está mantendo o bloco dos homens fixo no início. E não é isso que o programa pediu. O programa só quer que os homens fiquem juntos. Mas não necessariamente eles estão na frente da fila, né? Não necessariamente eles estão nas primeiras cadeiras. Então, esse bloco de homens também tem que mudar de lugar, porque isso pode vir uma ordenação assim, ó. Eu posso ter 2 mulheres, depois ter o bloco de homens, por exemplo, e depois ter as mulheres restantes. Ou seja, esse bloco de homens, ele também tem que mudar de lugar. Sendo assim, a gente vai permutar N mais 1 elemento, quer dizer, N se referindo às mulheres e o 1 se referindo ao bloco de homens. E também temos que permutar os homens dentro do bloco de homens. Então, E, P de 4. Esse P de 4 está permutando os homens dentro do bloco dos homens. E aqui eu estou permutando, esse N mais 1 eu estou permutando N mulheres, mais o blocão de homens. Por isso, N mais 1. Isso aqui vai ser P de 4 é 4 fatorial, que é 24, vezes P de N mais 1, N mais 1 fatorial. Certo? Assim a gente encerra, então, o nosso exercício número 87.